Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 21 de junho de 2019. Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital, no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital ou no nosso site. Você também acompanha todas as notícias no rdctv.com.br. Para participar, além de mandar as mensagens no nosso Facebook, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, 519-9815-9990. 519-9815-9990. Virando o jogo desta sexta-feira, que finaliza mais uma semana de Copa América, também está finalizando o período de férias dos jogadores da dupla Grenal, então tem muito assunto para falar. No final de semana já tem também a rodada decisiva da Copa do Mundo de Futebol Feminino, as oitavas de final estarão começando, então tem isso e muito mais nesta sexta-feira. Aqui tem o programa de hoje, Pedro Oliveira, Antônio Bavaresco Júnior e Paulo Nunes para conosco debaterem muito esses assuntos. Eu acho, senhores, que aquele assunto que está mais próximo de nós outros é justamente os uruguaios, né? Que ontem, não sei vocês, mas o jogo me agradou, o resultado é que me decepcionou, porque eu acho que eu esperava que o Uruguai já saísse daqui de Porto Alegre classificado, né? Pelo menos garantido na próxima fase. Curioso, né? Nós estamos na segunda rodada da Copa América, indo para a terceira já, e só tem uma seleção garantida na próxima fase, que é a Colômbia. Eu não cheguei a ficar decepcionado. Primeiro, boa tarde, pessoal que está nos assistindo aí. Achei o melhor jogo até agora, jogo mais com alternativas, com mudanças em vários momentos. O Japão foi superior ao Uruguai. Teve um momento, acho que já na metade do segundo tempo, que a posse total de bola está exatamente dividida, 50% para cada seleção. Claro que a gente sempre espera que o Uruguai, por ser superior tecnicamente e tal, tivesse um desempenho melhor um pouco. Mas não dá para criticar, como a gente estava falando aqui em off, porque a seleção brasileira também está deixando muito a desejar. Então, acho assim, o desempenho dos atacantes do Uruguai muito bom, eles o tempo todo foram perigosos. O primeiro lance do jogo, o Soares podia ter feito o gol que talvez fosse um gol de vinheta e ficasse, olha, durante talvez 20, 30 anos como um dos grandes gols do futebol sul-americano. Um problema que a gente pôde verificar, o gramado não estava, o gramado da Arena, ele está superior ao ano passado, mas ele está menos, está pior do que dos últimos jogos do Grêmio, e isso é um problema de todos os gramados. A Fonte Nova também apresentou problemas, o Maracanã também foi criticado, os jogadores falaram, todos os jogadores têm falado sobre isso, né? O próprio Soares, exatamente, reclamou. Não, ele não deu muita ênfase, mas ele falou em geral dos gramados. É um calcanhar de Aquiles do futebol brasileiro. O gramado, por exemplo, do Allianz Arena é muito ruim. Geral. Os nossos gramados aqui, o Beira-Rio é espetacular, né? Nunca tá ruim, mas eu fui, não, aí que tá. Eu estava comentando aqui com o Paulo. Eu estive no amistoso. Sim, estava ruim. É verdade. Então, assim, tá acontecendo um problema, talvez seja pelo excesso de umidade. Que é anormal, quer dizer, é anormal a umidade, mas esse ano está acima da média, né? Talvez por isso. Mas eu enquanto jogo, achei o jogo muitas alternativas e só um detalhezinho, acho que foi pênalti no Cavani, porque aquilo ali é um lance que poderia até ter resultado numa lesão grave até. Mas também foi pênalti no jogador do Japão. Mas também foi pênalti no jogador do Japão. Foi um bom jogo, né? O Uruguai e Japão, assim, no contexto geral, porque do que se espera da seleção uruguaia, do que se espera da seleção japonesa, e o Japão vendo com o time sub-23, né, porque está se preparando e também pensando na Olimpíada. Foi um bom jogo aberto, tivemos 23 chances para o Uruguai, o Japão teve umas 15 pelo menos, também, um jogo bem corrido.
foi bem interessante, bem legal. E gostei muito do desempenho da equipe uruguaia no setor ofensivo e gostei do desempenho do Japão também no ataque. Eu esperava menos até do próprio Japão e o Japão surpreendeu. Então, em nível de jogo foi muito bom. Muito bom. Dois jogadores me chamaram a atenção, né, o Pedro? O Okazaki e um grande jogador, e o Nakajima, né? Jogador driblador. Olha que curioso essa história do Nakajima até. Ele não jogou outro jogo, eu acho. Jogou. Curioso a história dele, sabe por quê? Porque assim, ó, ele estava no Portimonense, tá, de Portugal. E ele foi negociado por um clube do mundo árabe. Curiosamente, 24 anos, muito bem no futebol português, foi negociado por um clube do mundo árabe por 35 milhões de euros, um dos jogadores mais caros na história do futebol japonês, se não é o mais caro atualmente. Só que, curiosamente, esse clube é do dono do Paris Saint-Germain. Ou seja, pode ser uma ponte. É uma ponte, porque ele iria infringir o fair play financeiro. Então é uma ponte. É uma ponte para ele sair. Vocês falaram sobre o Suárez, e ele ontem na zona mista da Arena falou sobre esse jogo e falou também sobre o gramado da Arena. A gente acompanha a palavra do atacante do Barcelona e da seleção uruguaia. Fala, Suárez. Sí, obviamente que uno cada vez que genera una situación siempre te da la sensación que cuando lo erras de impotencia, de querer ayudar al equipo con algo, pero bueno, también siendo consciente de que se crearon muchas situaciones, eso te tiene que dejar tranquilo, pero también a su vez tiene mucho mérito la clase de partido que hizo el rival, ¿no? ¿Te dio una carga especial por toda la gente que había, por el clima que se generó, por cómo se cantó el himno? No, para nada. Creo que lo que nos caracteriza a nosotros, a los uruguayos, es el tema de no subestimar a ningún rival. Creo que eso éramos conscientes antes de empezar el partido y bueno, creo que lo que sí hay que tener cuidado, no jugar con el nerviosismo, con las emociones, a veces te puede jugar una mala pasada y creo que hoy pudo haber un poco de eso, ¿no? Eu acho que Suárez e Cavani juntos formam, se não a melhor dupla de ataque do futebol sul-americano, a melhor dupla, né, aí que a gente está vendo pelo menos nessa Copa América, né? Nós não temos grandes duplas na Copa América, né? Mas Cavani e Suárez são realmente muito bons. Né? Até porque é uma coisa rara no futebol mundial hoje, uma equipe que joga com dois atacantes, quer dizer, dois quase centroavantes praticamente, né? O Cavani volta muito para armar jogo e tal. Mas aí que tá, o Cavani ele aprendeu a fazer essa função nova porque ele sabia que na seleção ele precisa dividir com o Suárez esse protagonismo e até talvez em nome o Suárez seja o mais famoso deles todos ali, até por jogar no Barcelona também. Mas, como o Diogo disse, eu acho que em dupla de ataque na América do Sul é melhor. Porque a Argentina não tem uma dupla de ataque. Eu acho que nem no mundo, por exemplo, tu pode pegar assim, um centroavante no mundo que seja melhor do que o Suárez, que tem poucos, mas pode ter, ou um ou outro atacante. Agora, uma dupla com os dois num nível tão alto e outra, que se entendam tanto. Jogariam os dois em qualquer time do mundo, né? Eu queria fazer um comentário que eu não pude participar durante o jogo durante essa Copa América, mas assistindo todos os jogos, é uma das Copas Américas que eu vi que tem o nível mais fraco tecnicamente. Eu nunca tinha visto uma Copa América tão difícil de assistir os 90 minutos, porque isso deve também a má fase do Brasil, que tem o Tite numa pressão, a má fase da Argentina, até pior do que a do Brasil, mas no geral, assim, são poucos jogadores que conseguem ir bem nessa Copa América, é muito ruim tecnicamente que eu consigo perceber. Embora tu estejas falando isso, Pedro, após um jogo que foi uma exceção à regra. Esse jogo não foi ruim tecnicamente. Embora, se tu colocar assim, as defesas, eu colocaria mais na conta dos ataques, como o Paulo fez, que foram superiores, do que tu dizer que o Godin e o Jiménez, que fez o gol, inclusive do Uruguai, o segundo gol de cabeça, que teriam falhado, digamos assim. Claro, o Uruguai teve uma vantagem. Eu acho que só o primeiro gol do Japão, que foi no momento que o Lassault se machucou, e ali, claro, isso que eu ia fazer uma ressalva. E depois houve um prejuízo, a zica da arena, né? A zica da arena. Pisou na arena, machucou, né? Machucou. Inclusive lesão muscular. Isso tem a ver com o gramado, viu? Então, provavelmente também tem a... Ele teve que trocar, né? Colocou o lateral direito na esquerda. Aquilo ali, claro, com certeza teve reflexo.
não são todos, embora aquele lateral esteja acostumado a fazer essa função pela esquerda. Mas... Cáceres, que é um zagueiro, né? Improvisado. É um zagueiro lateral. Tem um detalhe que eu acho que contribui para isso que o Pedro está dizendo, assim, que concorda com ele. Os jogadores também estão no fim da temporada. Sim. Todos. E aí, inegavelmente, um jogador em fim de temporada com o físico estourando, ele vai se segurar, não vai tentar uma jogada, ou vai ter uma lesão. Duas no Uruguai. Exato. E a gente vê jogadores que estão jogando no Brasil, mas principalmente... Eu ia dizer, não é à toa que o destaque é o jogador... É o Everton no Paraguai, um dos destaques é o Derlis Gonçalves, que está jogando muito no Santos. Então esses jogadores que acabam se destacando nas suas seleções são aqueles que estão no meio de temporada. O que é bom para eles. E ontem eu acho que o Arrascaeta... né, ele entrou bem, né? Ele entrou bem. Eu não consigo entender, e eu respeito muito o Maestro Tavares, ninguém fica 13 anos na frente de uma seleção e com se não resultados, tiver né? com resultados, mas nesse caso eu acho que ele está equivocado. Porque se tu já tem 3 volantes, pra que mais um cara que vai ajudar na marcação, que é o Lodeiro? O Nandes, ele Mas poderia entrar no lugar. Mas joga com Nandes, Bentancur e Torreira, que são os 3 volantes, e o Arrascaeta na frente. Apesar de jovem, em vários momentos ontem, tu deve ter observado. É que não tem ninguém pra armar, né? Daí ele se solta. Não é isso. Ele sentiu cãibra. Mas ele tá na situação que o Pedro... Sim, o Arsenal foi até a final da Liga Europa, ele tá né? Ele é um jogador jovem, mas também sente. Sim, não tem nenhuma dúvida. Eu acho assim, tendência é que os jogos comecem a melhorar, eu espero. Vai ser mais parelho. Que os enfrentamentos comecem a ser mais parelhos, né? Por exemplo, assim, a gente pode correr o risco, claramente, o Brasil de ser o 3º lugar no seu grupo. Pode, mas vai ser um jogo muito melhor, eu prevejo, tá? Porque o Peru não tem... Não é que o Peru não vai respeitar o Brasil, óbvio que vai, mas ele não tem característica de fazer o que a Venezuela fez. Por quê? Primeiro, porque precisa ser muito bem treinado, e o Dudamel mostrou que ele é pelo menos até o momento, muito grande inteligente. Treinador, não só inteligente, como conseguiu passar para os jogadores o que precisava ser feito. Agora, o Peru não tem essa característica. E é o Gareca, né? Ricardo Gareca. Também não é muito a praia dele fazer retranca. Então eu prevejo um jogo que o Brasil vai passar sustos, talvez até levar gol, talvez até perder, mas vai ser um jogo mais divertido. Vai ser um jogo que o Brasil vai ter mais espaço para agredir, eu acho. Eu acho que vai ser o jogo mais difícil do Brasil. Difícil porque é um adversário... Eu vejo o Peru hoje como o melhor dos piores. Daqueles times mais fracos, aquelas seleções mais fracas. Tradicionalmente, não digo nem hoje. Eu concordo. Tradicionalmente, o Peru, por ter alguns jogadores como Farfán, Guerreiro, na defesa tem bons jogadores, eu vejo o Peru como o melhor dos piores. Então, é um time que vai dar bastante problema para o Brasil. É ruim isso, né? O melhor dos piores é ruim. Não, mas né? ele tem razão numa coisa. Não, eu concordo plenamente, mas é que é ruim tu pensar que tá numa competição e que, né, tu tem que identificar um cara que seja melhor entre os piores, né? Porque assim, ó, quem é que já ganha, eu acho que só tem 2 países que nunca ganharam a Copa América. Venezuela e Equador. Então, todos os demais são, entre aspas, candidatos. Claro, tem uma peculiaridade. O Brasil ganhou todas que foram disputadas no Brasil. Esse ano... Bom, mas não, pode até ganhar, mas ele corre o risco de não ganhar. E ser 3º também é um risco, embora eu acredite que o Tite vai fazer algumas mudanças, não acho que ele deveria. Ele mas só não tem o acho jogo do Peru para testar. Né? Eu acho que ele deveria, mas não vai mudar o esquema. Eu digo assim, o sistema, não é nem o esquema, mas, sabe, em vez de jogar com 3 na frente, que não está funcionando, tem uma coisa que vai acabar acontecendo. Botar o Firmino atrás do centroavante, fazer aquilo que o Nico Lopes faz. Infelizmente, eu acho que tem uma coisa que vai acabar acontecendo na seleção brasileira. É positivo que vai acontecer, mas é por uma infelicidade. Nem Arthur, nem Fernandinho estão pleno fisicamente. Não. O Arthur não se aguenta mais. O Arthur está 1 ano e meio sem férias. Ele não se aguenta mais. Em Barcelona já se falava muito que ele não jogava todo o tempo, primeiro porque ele tem algumas coisas extra-campo e outra porque também ele está 1 ano e meio sem férias, né? Ele não está bem. O Fernandinho também está extenuado fisicamente, não consegue mais a temporada. Inegavelmente o Alan, ele está muito bem fisicamente, ele mostrou isso. Tu esqueceu de um aí, o Casemiro também não está bem. Não está bem, mas daí ele vai ter que ficar. Foi uma péssima temporada. Mas daí ele vai ter que ficar, porque não tem outro para botar. Claro. O Alan vai acabar entrando.
ele vai dar uma dinâmica melhor, porque ele é um jogador bem diferente do Arthur. Contra o Peru já? Eu acho que agora, porque É o momento, né? eles não conseguem jogar Arthur e Fernandinho. E os dois, tanto o Arthur quanto o Fernandinho, fizeram exames com o médico Rodrigo Lasmar na seleção brasileira, não treinaram ontem na Arena Corinthians, no treino da seleção brasileira. Os dois, seguindo nessa linha, são dúvidas. Então, pois é. não só por técnica, mas sim o Tite pode entrar com eles por necessidade. Agora, se tem um lugar em que o Tite, se ele pudesse escolher um lugar no Brasil para jogar, seria lá. E vou dizer mais. Só que o Guerreiro também gosta de jogar lá. Ok, eu também acho isso, mas assim, ó, não se pode ter tudo, né? Sim. Enfim, se colocasse a situação para ele, olha, tu vai jogar com o Peru, tu vai jogar com o Peru em tal lugar, ele vai dizer, quero jogar na Arena Corinthians. Ele ia querer. E também o Everton tem um bom retrospecto nos últimos 2 jogos. Ele fez gol, que foi ano passado, fez o gol da vitória do Grêmio contra o Corinthians. Passo do Luana. E esse ano ele teve aquele lance do pênalti, que para mim foi pênalti, mas o VAR voltou atrás, enfim, desmarcou o pênalti. Mas ele tem um bom retrospecto ali, acho que se o Everton jogar, ele tem boas chances. E eu gostaria de ver na seleção brasileira. Agora, ele vai pegar, desculpa, um jogador super difícil de marcar. De superar, né? De superar? Não, eu digo o Everton, porque o Advíncula é um jogador ofensivo, rápido, e ele marca bem também, é um cara forte. Mas tu acha mesmo que o Tite vai botar o Everton titular? Eu tenho certeza. Tem certeza? Eu acho por necessidade. A única coisa que ele não vai querer é ser vaiado na casa dele. E mesmo ele tendo todo o crédito, chegar aos 20 minutos, até os corintianos vão vaiar o Tite se o time não estiver jogando bem. Eu não tenho essa confiança em vocês aí. Eu não tenho essa confiança porque o Tite é um técnico que pouco joga pra torcida. Por exemplo... nesse último jogo ele só botou o Everton porque a torcida pediu. Mas quando ele perdeu o Neymar, ele poderia ter jogado pra torcida convocando o Vinícius Júnior. Mas ele convocou o William. Não, mas vinha de lesão. E eu não vejo muito o Tite fazendo isso. O Tite demorou pra botar o Everton, a torcida estava pedindo. Eu acho que ele demorou por muito tempo. Eu acredito mais no William do que no Everton. Não, sabe que, fazendo a leitura assim, do que a gente debate da seleção, dos jogadores cansados, extenuados na temporada, tem mais esse lado o Casemiro está extenuado na temporada, o Tite deixou de fora talvez um jogador que seria fundamental para ele hoje, né? O Fabinho do Liverpool. Poxa, o Fabinho. Mas aí foi uma opção dele errada, na minha opinião. Errada, eu acho que aí Mas que aí a prova do que o Paulo está dizendo é que o erro é do princípio, né? na convocação. Não, mas é disso que eu estou falando. E aí hoje, ele até poderia ter convocado o Fernandinho, o Paulo, digamos, lugar sim. Para mim era Fernandinho ou Alain. Era um dos dois. Eu não entendi por que o Paulinho não é uma opção para ele. Quem? O Paulinho. Já que ele gosta tanto. Esse Corinthians. Mas ele já não foi bem na outra. Entre Paulinho e Fernandinho, eu prefiro o Paulinho. Eu também. O que acontece são jogadores diferentes. Eu prefiro o Fernandinho. O Fernandinho, não, é que assim, o Fernandinho é o único substituto verdadeiro do Casemiro. Porque ele não encontrou outro? Sim. Ele tentou o Wallace do Grêmio, não conseguiu. A gente já falou sobre isso aqui, tu tem razão, mas digo no momento, claro. Futebol brasileiro no mundo, tem um primeiro volante melhor que os dois? Não tem. Mas é que eu vejo, altura dos dois. Eu tava assistindo até o Paulinho ontem. Não vou saber o jogo. O campeonato chinês? Eu tava assistindo ontem. Tava assistindo ontem, não tinha nada pra fazer. Feriado. Mas não tem nada pra fazer. Tava na casa da minha namorada, que é jornalista também, então a gente acaba... Aproveitaram pra ver o futebol, tá correto. E daí eu assisti um jogo do campeonato. E o Paulinho foi um destaque. Eu não assisti todo o jogo, obviamente, porque ninguém tem saco para assistir um Mas, gente, jogo se vocês verem como é que tá o Tardelli, o Pedro. A diferença a exigência é outra. Não tem comparação. O Tardelli ele tá levando 6 meses. E tomara, oxalá. Tá? As mãozinhas, o emoji aqui. Emojizinho aqui. Tomara que ele consiga jogar agora. Eu vou dizer para vocês. Não é fácil. Eu vou dizer para vocês que eu quero também na seleção brasileira. E eu acho que é uma coisa que também o torcedor carioca quer, né? Porque para eles é positivo, mas eu queria ver era o Paquetá de novo na seleção brasileira. Concordo contigo. Né? Porque quando o Tite montou aquele trio com Casemiro, Arthur e Paquetá, funcionou bem. Funcionou melhor que com o Coutinho. Coutinho não está bem, Coutinho não é a função dele, ele não é um protagonista, ele nunca foi protagonista, nem no Liverpool ele era, o Suárez era o protagonista com ele lá, no Barcelona ele não conseguiu ser. Agora ele vai ser envolvido em negociação, possivelmente. O Barcelona não tem mais interesse em ficar com ele. Sorte para a seleção brasileira amanhã, que vai jogar contra o Peru, 4 da tarde,
né, o Essas jogo coisas, tipo o da protagonista Copa que América. colocou, e eu concordo totalmente. Tem gente que é e gente que não é, entendeu? Então, Não adianta tu tentar imputar que não vai mudar. Sabe que Não muda. Os caras fizeram, ó, só para dar um exemplo, quem gosta de cinema aí, fizeram Star Wars e o Harrison Ford era coadjuvante no filme. No filme depois ele era o ator mais bem pago. E lá o Luke Skywalker, que era o protagonista, só voltou pro cinema mesmo 30 anos depois. Tem coisas que não adianta Então, tu tá assim, preparado. o Coutinho, ele vai botar o Coutinho 40 vezes de protagonista e ele nunca vai assumir. E Essa não é a além disso, tem outros jogadores que também não conseguem ser protagonista. Richarlison, com todo respeito, o Richarlison é um bom jogador. Eu acho ele bom jogador, mas não é. O Firmino, o Gabriel Jesus, são dois jogadores que também não conseguem ser protagonistas. Embora até o Gabriel tenha conseguido mais, viu, Pedro? O Gabriel evoluiu da Copa. Nas eliminatórias, ele vinha numa crescente. Eu não sei se a lesão aquela que ele teve o pré-Copa, porque da Copa, exatamente, da Copa pra cá ele só caiu de produção. O Gabriel Jesus, não comparando os dois jogadores, mas ele tem uma coisa que o Guerreiro tem, e que mesmo quando ele tá num jogo ruim, ele consegue fazer um gol. E ele fez isso agora no último jogo do Brasil contra a Venezuela, fez o gol, mas não foi gol. Mas fez. Mas fez. E ele estava tendo um jogo ruim, ele entrou mal, não jogou bem e fez um gol. Não valeu, mas ele fez o gol. Então ele é um jogador que tem ao faro. contrário, Sim, ele é sempre perigoso. Ao contrário do Firmino, ele pode estar mal, fez um jogo horrível, mas numa bola ele pode fazer o gol. E é uma coisa que o Guerreiro tem e que ajuda muito a seleção do Peru, que o Guerreiro pode estar jogando mal, mas faz gol, não comparando os dois jogadores, mas eu gosto muito disso do Gabriel Jesus. O Firmino, parece que se ele... Copa, para ser justo, né? A Copa eu acho que foi um ponto fora da curva. Nem isso, né? Eu acho que a temporada europeia já mostra o Firmino foi melhor na temporada Sim, europeia. mas não jogando como centroavante. Nisso aí que eu tô falando. Eu falei em passar aqui, né? Mas também ele não jogava com o cara na frente dele, né? Isso. Eram os pontas que eram mais qualificados. Não, mas por exemplo, eles têm lá Sané, como é o Sané? O Salah e o Mané. O Mané, o Salah, e ele joga ali atrás, Construindo os caras. Eu acho que o Tite nunca tentou isso. Uma vez, contra Honduras. Não comparando, Ah, sim, mas... Tentou, mas contra Honduras eu também tento, né? Não, mas tipo, tentar, durante a Copa América... Ele fez Everton, Neres, Firmino e Richarlison contra Honduras. Sim, eu sei, mas por exemplo, nesse último jogo ele botou os dois juntos. Mas é que daí Firmino é desespero. Entendeu? A prova maior do desespero, porque ali não era pra ter entrado Poderia o Gabriel Jesus, funcionar. entrasse o Everton, então. Exatamente. Poderia funcionar como funciona Cavani e Soares, mas é que já tem um entrosamento de longa data. Não tem comparação. Tem Mas entrosamento ontem- de nascença, os dois são da Ontem mesma cidade. O Também. Diogo Rossi disse um negócio aqui que eu acho importante e essa é a diferença, né? Os jogadores do Uruguai, eles querem, gostam e amam jogar pela seleção. Tá. Os jogadores brasileiros não que não querem, não é isso que eu estou dizendo, mas Os que estão aqui, diferente. sim. Por isso que a gente Muitos percebe querem, a diferença da mas- motivação do Everton. A motivação de alguns talvez não seja a mesma dos outros. E tu pega a seleção uruguaia que jogou ontem contra o Japão, a motivação dos caras, né, até o fim do 100% jogo, pleno, tentando... suando. Embora assim, tu pegar Alisson, é um cara que sempre sério, Não, goleiro tudo bem, do Brasil. O Daniel Alves, com toda a experiência, Também. o cara que já jogou, o cara sempre joga sério. Tu pode ter qualquer questionamento em relação ao Daniel Alves, mas ele é uma liderança, talvez não seja mais, mas alguém tem que assumir, né? E mais ele é um experiente. cara sempre joga tudo. Eu ainda não daria brasileiro pro Daniel Alves, daria pro Thiago Silva, por mais que... também acho. eu gosto Esse é do outro Thiago que joga sempre sério. Não, o Thiago E o Silva... Marquinhos também. Aqui no Brasil O Thiago fica Silva foi muito fácil, né? criticado por causa que ele chorou numa derrota. Qualquer um choraria numa Não, derrota. na verdade ele chorou mesmo. Eu acho que foi na vitória. Nos Foi naquele pênaltis jogo contra do o Chile. Chile. Né, do jogo do Embora Chile. talvez ele tenha chorado na derrota também, eu não lembro. Pode Mas ser, pode na ser. vitória ele chorou. Mas se chora também. E foi o choro que mais chamou a atenção. Mas se chora de vitória. Não, também, ok, né? eu também acho. Eu acho que não tem nenhum problema. Sabe que nenhum na preconceito. Copa América, assim, nessa questão, o que eu mais torço é para jogos, né? Eu tô torcendo agora para Brasil, Argentina e Porto Alegre para ser um Uruguai, Tu já Colômbia pensou? na semifinal. Não, tu já aqui em pensou Porto Brasil Alegre. e Argentina, Vai para o Brasil. Não, Cara, vai dar Brasil- 50 e vai dar um recorde da Brasil arena. e Argentina, se pudesse, seria -2 a -2, né? Porque são duas seleções que Mas estão ok, muito mal. mas aí a camisa joga sozinha, tu joga as 22 camisas. Mas não tá jogando, né? Não. Mas na hora de daí- se Tu não enfrentar, entendeu o que eu tô mas daí é falando. Brasil e Tu não Argentina, entendeu, tu né? entendeu. Então, se tu entendeu, Vocês esquece querem ver aqui uma a prévia Eu do que entendi, é mas o eu não sei clássico? se eu- questão eu não sei se eu técnica. concordo. Não, o que nós temos que torcer? Esquece pra dar tecnicamente, é Tem a emoção que vale. A Argentina tem que passar em terceiro. E o, Obrigatoriamente. e o Brasil Esse ganhar jogo do... primeiro. Esse jogo poderia ser em Porto Alegre. E o Brasil ganhar do Peru. O jogo pode ser em Porto Não, o Alegre. Brasil ser Brasil, primeiro quartas de final em e a Porto Alegre. Argentina ser terceiro. O Brasil vai pegar um terceiro, ponto.
Se for Isso. primeiro. Só que a hipótese da Argentina ser terceira, na minha opinião, ela é remota. Porque a Argentina ou fica fora, na minha Vamos opinião, fazer uma retranca ou do ela vai Catar ser aqui, já segunda. era. Mas só um pouquinho, vamos concordar aqui uma coisa nós dois. Não é contra o Catar? A Colômbia é a primeira, tá? Ok. Ela Tá, é a a Colômbia- primeira. Nada muda pra Colômbia, Nada muda. tá? Ela não é mais alcançada pela Argentina. Beleza. A Colômbia, eu ponho o time E o que- reserva, e o perco que o jogo e vou pro outro E lado o que da que chave. tem no grupo da seleção argentina? O Paraguai, Sim. tá? Se o Paraguai Tu ganhar acha que da a Colômbia Colômbia... pode fazer um jogo de compadre? Não, Claro, se a a Colômbia Pa- é se a- onde pode escolher o lado se a da chave. Colômbia Mas é um perder perigo, pro né? Paraguai, se a Sim. Colômbia perder Ela já deixa para o a Paraguai... Argentina só em quarto. Não. Desculpe, só em terceiro. Exato, e aí ela corre o grande... Assim, ó, Colômbia e Paraguai é domingo, Isso. tá? Se o Brasil ganhar do Peru No sábado. no sábado, a Colômbia pode colocar a Argentina no lugar contra o Brasil. E aí Ela escolhe. Ah, então tá. Eu elimino já Eu um dos elimino grandes. um dos grandes. Um dos grandes. Tu acha que eles não vão fazer isso? Vão, acho E que ainda sim. mais agora que eles têm Tá, a então tu tem possibilidade razão. de ver. Toca aqui, tu E tem tem razão. outro detalhe agora. Com o empate do Uruguai ontem, a Colômbia pode ainda ver o Uruguai também pro outro lado. Então ela pode ver Brasil e Argentina nas quartas de final para pegar um possível Uruguai na semi e ela, a Colômbia, jogar lá pro outro lado e só jogar a final contra um deles. Sim, A só- Colômbia só- tem só esse pega detalhe. um jogo Só que duro daí mesmo na O Chile final. teria que ganhar do Uruguai, né? Que vai ser uma peleja. Mas aquilo, mas não é impossível. O Chile tá jogando bem, cara. Sim, clássico, sim, mas né? é que eu acho que o Clássico. Uruguai vai ganhar o Chile. Eu acho assim, ó. Não, Vai ser eu acho o Uruguai ainda é melhor, mas- O importante é o seguinte, o melhor terceiro tem que ser do grupo do Brasil. Um dos melhores terceiros tem que ser do grupo do Brasil. Senão não dá Argentina. É, porque daí a Venezuela teria que ganhar. A Venezuela tem que ganhar o jogo dela. Exato, a Venezuela tem que ganhar o Pra jogo da fazer Bolívia. 5 pontos. E aí faz 5 pontos, obrigatoriamente a Argentina vai ser a Mas segunda melhor. com o Uruguai ganhando do Chile, o Chile pode ficar de fora, né? Pode. Não, mas o Chile vai ganhar hoje. Acho que o Chile ainda vai ganhar hoje, né? É, o Chile vai fazer Hoje é 6 pontos. Chile Chile Equador. e Equador. Bah, Equador, que coisinha. É uma draguinha com jogador a Que menos. coisinha, né? Bom, Banrisul Digital, um aplicativo prático para simplificar a sua vida do jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e na volta vamos falar sobre a dupla Grenal. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. Pois é, aí enquanto rolava o comercial, o pessoal tava falando, Uruguai e Chile vai ser um jogaço. Tem, para quem não lembra, a clássica lembrança do dedo, né? Da quartas de final da Copa América de 2015 no Estádio Nacional em Santiago. E depois foi semifinal também, né? O Da árbitro- outra. foi semifinal o árbitro aquela era um fase. brasileiro, até o Sandro Meirelles. Foi quartas ou semi aquela fase? Acho que foi semifinal. Semi? 2 semifinais que o Chile eliminou o Uruguai, não foi? Ah, então pode ser Seguidas. sido. Eu Eu tenho lembro que quase era um certeza. mata-mata. E tava 1-1 o jogo, se eu não estou enganado. Isso. E aí o Rara, né, fez a famosa... Exame de próstata no Suárez, no Cavani. Cavani, sem aquilo ali- autorização. Sem autorização. E aquilo ali rendeu uma revolta muito grande nos uruguaios, tanto que hoje Os uruguaios entenderam como desrespeito. a rivalidade Também Chile é e um. Uruguai está se equiparando, até A Argentina e passando Chile. a Argentina e Uruguai. Não, e Argentina e Chile E- também, que tinha uma briga em função do canal lá, e era uma briga dos países. Sim. Não era das seleções, mas se transformou. Onde é que vai ser Uruguai e Chile? Qual estádio que vai ser? Bah, Esse jogo tinha que ter sido Boa em Porto pergunta, Alegre. não sei, Zé Alves. Imagina só. Não lembro. Não, mas não será em Porto Alegre, Não, com não será em certeza. Porto Alegre. Não, porque Porto agora Alegre em só Porto tem mais Alegre 3 jogos. A Porto Alegre é a Argentina. Domingo, Argentina e depois quartas de quartas final e e semi. semi. Domingo, quarta de final é metade de semana, é isso? É, Quarta e aí ou a quinta? semi... Não tem jogo dia final 26, de né? semana. É final de semana. E aí a Final de semi no semana. metade. Uruguai e Chile é no estádio Jornalista Mário Filho. Ah, no Maracanã? Nossa. Bah, nossa senhora. E, cara, vai ter uma invasão, porque o Chile já invadiu na Copa lá, né? Sim, Muito chileno. Lembrando, né, que ontem aqui em Porto Alegre, só pra gente finalizar esse sim. detalhe da Isso é Copa América, importantíssimo. terceiro maior público da Copa América foi registrado ontem aqui em Porto Alegre, mais de 39 mil torcedores Quase 40 estiveram. O maior pela sem a facilidade. seleção O brasileira. maior fora a Eu seleção vejo brasileira. muito Estou no ar, boa eu tarde, vejo- obrigado. Tô me ligando aqui, né? Cadu Oliveira me ligou aqui também, mano. Deve ser o mesmo. Não, O pessoal não. que tem Diga, dinheiro Pedro, dá nisso, diga. o pessoal vive. O que tá devendo muito, né, o Pedro? É verdade.
Eu vejo muito pela facilidade, né, de chegar do Uruguai até Porto Alegre. Não, se o Uruguai pudesse, ele jogava todos os jogos aqui em Porto Alegre. Eu tenho certeza. E os próprios uruguaios gostaram de jogar em Porto Alegre. Cavani se sentiram em casa, né? Se sentiram muito em casa, porque quem conhece Montevidéu, o pessoal que está nos vendo aí, ela é uma belíssima cidade, mas ela tem algumas nuances semelhantes a Porto Alegre, parecidas assim. Tem uma coisa que eu não sabia, uma coisa que eu não sabia, que eu acho que é muito legal dessas competições que acontecem aqui. Uma coisa que aconteceu aqui, que eu acho que é bem bacana para a gente informar também, tem uma colônia no estado do Rio Grande do Sul de 20 mil uruguaios. Eu não fazia ideia disso. E que 7 mil desses 20 mil moram em Porto Alegre. Eu não tinha ideia de que eram tantos uruguaios assim morando em Porto Alegre. Claro, Porto Alegre é grande, é difícil que tu acabe esbarrando em 7 mil uruguaios, né, de alguma maneira. Mas, 20 mil tem no estado, 7 mil estão em Porto Alegre. A expectativa era que 19 mil uruguaios tenham vindo de Montevidéu para cá, né? Montevidéu ou de outros lugares que fazem fronteira também aqui com o Rio Grande do Sul. Muito legal, acho que... A rede hoteleira, a maior sorte da Copa América, né? Agora, vou fazer uma crítica. A nossa Secretaria de Turismo, e especialmente a Prefeitura de Porto Alegre, que não se preparou. Era feriado, ok, era feriado nacional, tinha que dar folga para o trabalhador, um grande jogo, uma grande seleção. Mas se organiza, né? Não tinha um restaurante aberto no centro, ninguém tinha lugar para almoçar, os uruguaios procurando lugar para almoçar tiveram que frequentar os supermercados que estavam abertos. Não, só tinha os fast food, né? Esse estava aberto. Pelo amor de Deus. E a Copa América... deixou de faturar. A Copa América deu sorte também no jogo do Peru, que não teve tanto público, mas deu sorte, porque eles deram sorte do Paulo Guerreiro estar numa fase tão boa. Sim. E muitos colorados foram nesse jogo por causa do Guerreiro. Se o Guerreiro não jogasse no Inter ou tivesse uma fase, teria menos que 13 mil. Teriam menos torcedores. Então eles deram sorte nos 2 jogos. E domingo? Por coincidência. E domingo vai ser uma loucura. E domingo, pelo amor de Deus, né? Porto Alegre Argentina precisando. Domingo, Porto Alegre tem que se preparar, né, para receber. Porto Alegre está recebendo o segundo melhor jogador do mundo. Tem que se preparar para isso. Né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, outra crítica. Porto Alegre tem muita sorte. O Messi já jogou aqui uma vez. Sim. Quantas vezes o Messi vai jogar em Porto Alegre? Porto Alegre vai poder botar no currículo seus 2 estádios. Se o Messi fizer gol no domingo, que o Messi fez 2 gols em cada estádio. E assim, ele fez 1 ou 2 no Beira-Rio com a Nigéria. Fez aquele gol de falta contra a Nigéria. Não, fez 2, tem um no rebote. Acho que com a bola andando de rebote. Eu estava naquele jogo, inclusive, Nigéria e Argentina. Bom jogo. O baita jogo. Não, uma outra crítica, sessão crítica, né? Vamos lá, é importante. Eu sei que talvez, provavelmente, exigência da Conmebol, tá? Tu me explica se eu estiver errado. Tá. Mas o fluxo normal dos veículos para a arena foi totalmente alterado. E de uma maneira muito improvisada. Graças a Deus, para nossa sorte, que nós pegamos aqui um intervalo de chuvas que provavelmente vai perdurar por mais algum tempo. Vai ter chuva, mas não chuva forte, porque senão não daria para chegar no estádio. Porque eles tiraram os veículos da Voluntários e desviaram para dentro do bairro, até, acho que Leopoldo do Beltrano. É que ali no DC é ponto de troca de ingresso, né? Também deve ser por isso. Não, foi do DC. Eles desviaram já nas proximidades da arena pelo seguinte, eu acho que é uma norma... Talvez ali também seja acesso para quem está credenciado. Não, acho que é uma norma deles que eles não misturam pessoas com carros. Então, eu tô falando da Conmebol, tá? Então, onde anda gente, tipo caminho do gol, tá? Entendi, onde anda gente não anda carro. Pode ser. Então, talvez seja isso. Eu sei. Alguém da prefeitura pode nos dar essa informação, mas que ficou caótico e vai ficar muito pior. Imagina se tiver Brasil e Argentina. Jogo da Argentina. Nossa. Não, tem um detalhe que é importante. Ontem eu recebi informação de gente que saiu 6 horas da tarde de casa, passando pelo centro 6h20 no máximo, e chegou 5 para as 8 no estádio. Mas já aconteceu comigo, sem esse desvio todo, Grêmio River, isso aí, 2 horas de trajeto entre o centro e a arena. Mas ontem, imagina com desvio. Lá da rádio, né, um monte dos nossos colegas lá foram pro jogo, né, e saíram ali, o pessoal que trabalha à tarde saiu 6 da tarde do programa e foi entrar na arena quase 15, 10 para as 8 também. É muito, muito complicado, né, essa situação. Então, assim, PTC, ok que tem essa exigência, se é que tem, eu imagino que tem, da Conmebol, mas eu acho que eles têm que... Ou então eles que desviem antes. Vamos ser sinceros aqui, Bavaresco. Eu não tenho medo de nada e não tô nem aí, podem me processar. A EPTC não serve só para multar o povo, né? Tem que ajudar.
Tem que ajudar. Não, aliás, Ontem até fizeram- Desvia em outro lugar, dá jeito, para a sinaleira. Era óbvio que precisava de uma movimentação diferente ali ontem, era óbvio. No exame de trânsito lá, que tem aquelas 30 perguntas. É uma das. Quando eu fiz a última vez que eu tive que renovar minha carteira. Renovar não. Tive lá o direito Não fala de dirigir. quantas vezes tu já renovou, que é ruim pra ti. Mas enfim, tem uma das perguntas que caiu, era assim: qual é a função do agente de trânsito? Qualquer lugar. Vocês sabem qual é a resposta? É surpreendente a resposta. Qual é a resposta? Dar fluidez ao trânsito. Agora, se é uma coisa que não acontece, é o agente de trânsito fazer o que ele tem que fazer. Agora tu toma uma multa, acontece toda hora, né? E às vezes sem fazer nada. É igual a falta chamada perigo de gol, né? Perigo Vai ser de perigo gol. de gol se o objetivo é fazer um gol. Ou seja, Exatamente. o cara está sendo punido porque ele está cumprindo o objetivo dele. Só para informar ainda sobre a Copa América, para a gente encerrar esse assunto e pegar puxando também pelo Grêmio, o Grêmio fez uma ação de marketing aí, entregando camisas aos jogadores da seleção uruguaia, né? E aí tá um alvoroço nas redes sociais, porque o Alberto Guerra entregou a camisa pro Cavani O e torcedor aí... do Grêmio está contratando o Cavani à força já. Mas ele fez uma coisa bacana, vocês viram, né? Quando ele mostrou o vídeo aquele, Sim. ele fez uma montagem muito bonita acho que no Instagram Eu vi no dele e tal. Twitter. Eu vi no Twitter também, mas eu acho que era do Instagram. E aí depois, em um trecho do vídeo, ele bota o dedo assim numa cadeira com o número 21. que é o número da camisa dele. 21, O melhor é 21. os comentários do torcedor do Grêmio naquelas postagens. Me ilude menos, não sei o quê. É, o que eu- Cara, tá sensacional, né? Também é essa, claro, nada surge do nada, né? Por que surgiu essa propulsão de surgiu coisas? do nada, assim. Não. Não, de uma frase que Uma ele frase falou dele. Ele falou que gostaria de disputar uma Libertadores. Isso. Bom, mas aí já abre uma aí... Não tem, uma coisa não tem a Sem mínima contar que ligação tem- com a outra. Ah, Sem mas contar daí que tu tem cria. 10 clubes que disputam a Libertadores no Não, Brasil. mas aí tu pega o seguinte. Não, e ele deixou bem Sim. claro que a início, prioridade dele é voltar a jogar no Danúbio, né? Ser de que é o onde ele clube surgiu, que- né? O Mas o Danúbio Danúbio não revela tem condições muito, né? financeiras. Onde ele jogou pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Eu tava, só pro torcedor do Grêmio ter uma ideia, ontem eu fui pesquisar o salário do Cavani, assim, só pra, Não. vamos ver, né? Vamos Não, ver. tá louco. É o segundo maior salário do Paris Saint-Germain, só está não, atrás não, do só Neymar. pra- Então, Não, acho que esquece, isso aí é pra... É 1 milhão, Falando é 1 nisso, milhão se o e meio- Bavaresco ajudar, 1 milhão e talvez meio de consiga. euros do salário Nem do eu- Cavani. Falando nisso, Exato. Bavaresco, ontem você não esteve aqui conosco, mas ontem a gente teve a possibilidade de falar sobre esse assunto, já que a gente está falando sobre o Cavani, que é o seguinte: o Grêmio está deixando bem claro para todo mundo, para quem quiser ouvir e para quem quiser saber, que o Grêmio não vai contratar. Antes disso, só queria dar uma informação agora que o Grêmio divulgou por meio da sua assessoria de imprensa, que renovou com o atacante da Silva. Essa renovação era um impasse para o da Silva não subir para o grupo principal do Grêmio. O Grêmio não queria que ele subisse e acabasse perdendo o jogador. Então o Grêmio acabou de divulgar que renovou o contrato do jogador até 2021. Tá garantido. Então agora ele deve subir para o grupo principal. Fez gol ontem Vai subir no segunda-feira, Grenal. Fez gol ontem, o Neto fez pelo Inter e o da Silva fez pelo Grêmio. O Neto fez 2. O Neto fez 2 e o Inter ganhou. O Inter, O Neto está subindo também para o principal do Inter. e é um jogador que vai subir, só do Bavares falar, queria passar Claro. essa Da informação. Silva, Guilherme Azevedo, do Grêmio, né? Os três do Grêmio. Da Silva, Guilherme Azevedo, 2 atacantes, e o Guilherme Guedes. Guedes, lateral esquerdo. O Guilherme Azevedo, eu tenho grande esperança. E eu não estou falando isso porque ele está subindo agora. Quem me acompanha aqui já deve ter visto, eu falei muito desse jogador desde a Copa São Paulo e outras participações Paris dele que eu Saint-Germain vi. tava de olho Nunca jogou mal os jogos que eu vi. Mesmo jogos assim que, às vezes, ele recebia 1 ou 2 bolas, o Grêmio em si jogando mal, e ele, quando recebia, ele sempre dava andamento positivo, um jogador muito técnico. Ele lembra, repito aqui, para quem nunca viu jogar, ele lembra a característica, tá? Esse do Flamengo, que era do Cruzeiro, como é o Everton Ribeiro. Um jogador daquele estilo, assim. Ele não é tão velocista como o Everton, mas ele é mais técnico. O Paulo pode até confirmar isso que eu tô falando. A gente teve no jogo recentemente do Grenal Sub-20, que é uma etapa antes do grupo de transição. O Grêmio precisa aproveitar os jogadores do grupo de transição, porque o grupo Sub-20 do Grêmio é muito fraco tecnicamente. O do Inter também, o Grenal foi muito fraco tecnicamente. São poucos jogadores que o Grêmio consegue aproveitar aí desse grupo Sub-20, ou seja, tu é obrigado a aproveitar muito mais o grupo de transição para não depender O Grêmio desses tem ali jogadores. jogadores, além desses que subiram, o Léo Chu, que eu acho que vai acabar Subindo daqui a pouco. tendo condições de O Grêmio vai ser... acabar subindo o Pedro Lucas também, rapidinho. Aí, o guri Mas do não é do Sub-17. Inter o Pedro Lucas? Não, o Grêmio tem um Pedro Lucas. O Grêmio tem um Pedro Lucas que o Barcelona está tentando contratar faz 2 anos, né? Isso. E aí, talvez por isso o Grêmio tenha escondendo. Jonathan Varela também, o volante do Grêmio. Também é bom interessante. jogador. Tanto é que nem jogou no Sub-20 na Claro, é que quarta-feira. inevitavelmente porque já foi você não acaba subindo todo mundo, né? Sim. Às vezes você empresta um, Tem empresta que- outro. exato. O fato Não, e do... tem um que... Desculpe, Claro.
tem um que ninguém tem falado mais, mas que eu considero o jogador mais pronto, pelo tamanho, inclusive, além do tamanho, eu digo físico, tá? O da Silva, que é um jogador grande, que é o que não vai ainda, que é o Bobson. Eu acho um jogador com experiência de seleção, jogou em todas as categorias da seleção. Foi capitão da e seleção ele só sub-20. não fardou no Grêmio ainda. Assim, eu digo, tá na transição, né? Mas hoje tu faz o que com o Bobson no Grêmio? Tendo o Matheus Henrique. Não, mas tu pode fazer. Tu não vai barrar a carreira do cara porque tem outro, né? Não, tudo bem, mas O eles vão Grêmio ter vai que brigar. precisar. Daí. Não, ok, mas o Grêmio vai precisar. Nós É, estamos o vendo que o Matheus Henrique aqui. Agora o Matheus sabendo- Henrique pode ser vendido, o Montoya tá saindo do Grêmio, o Grêmio precisa de O que eu fiquei sabendo volante sobre o pro Bobson, grupo. que Mas que eu saiba, ele não vai subir. o que eu fiquei sabendo sobre ele é que ele vai subir no início do próximo ano. Tá, que ele já É foi uma- avisado. é uma- Que termina esse ano e o ano que vem vai para a pré-temporada com o grupo principal do Grêmio. Ok, bom, mas sobre as contratações, acho assim, ó, eu não chego a ser um Duda Cref, tá? De dizer que achar que o Grêmio não precisa contratar. E também não acho que o Grêmio manda um recado, que ele não está desesperado. Mas eu acho que ele vai contratar, sim. Ele tentou já 3 vezes o Thiago Neves. Meu Deus. Ele vai contratar. Não estou dizendo que eu concordo, tá? Não, claro, eu tô concordando com Acho que o Grêmio vai tentar um jogador desse tipo aí. E é óbvio que se perder o Everton, ou um outro jogador, ou 2, eu acho que não vai, no máximo o Everton, tá? Ele vai repor, não tenho nenhuma dúvida. Mas se isso não vier a acontecer, eu acho que assim, a maior crise do Grêmio de falta de jogador foi no final, antes da parada. Que foi quando não tinha zagueiro, terminou o último jogo com 2 volantes Mas era na zaga. Foi um ponto fora da curva, né? Não, ok, mas o Grêmio Mas ficou não pode 6 acontecer. meses não no pode ponto fora da curva. Ele chegou a jogar gauchão alguns jogos, 2 ou 3 jogos consecutivos, me corrija se eu estiver errado, sem zagueiro. Era Marcelo Oliveira, que não é zagueiro. Terminou agora o último Contra o jogo Botafogo, contra o Botafogo com 2 volantes de zagueiro. Então, assim, a crise, e hoje ele vai ter, ele descobriu um jogador, Rodrigues, jogador veloz, zagueiro veloz, que é raro, bem correto, não é nenhuma sumidade, mas não cometeu erro, jogador tranquilo. Tem o David Braz chegando. Me lembra, suas devidas proporções, o Kahneman, que não é um jogador... Mas o Kahneman, ele é mais até assim, de chegar junto, Mas o Rodrigues... isso veio um pouco com a experiência, Claro, com a experiência. né? O Rodrigues Mas tem o Rodrigues, poucos jogos. ele é mais veloz, até que, embora o Kahneman seja bem veloz também. Né? É que os dois são bem seguros, é aquele zagueiro que tu sabe que não é o melhor zagueiro do mundo, Mas tu não vai sabe te que ele deixar não na vai te mão. prejudicar, não vai te deixar na mão. Aí tem David Braz chegando e tem o Paulo Miranda, que um dia vai jogar de novo. Tu acha que é suficiente todo esse pra grupo? zagueiro, sim. Não. Não tô falando do zagueiro, tô falando do grupo. Não, o Grêmio precisa de outro volante. O Grêmio precisa ter mais um volante, Então, porque... então tem que ter pressa para contratar, porque segunda-feira já volta a trabalhar. E aí? Não Vai botar ter, em forma Não vai quando? ter na segunda-feira. Não vai ter na... Não quer Precisa dizer que tu de não um possa volante. trazer um volante do futebol brasileiro. Precisa mas um e volante quando? e tá perdendo o Montoya, né? Pô, mas ali, na minha precisar opinião, ainda até mais. escrevi isso ontem Mas e no quando? Twitter. É que a minha dúvida Na é vaga do Montoya é o Guilherme Azevedo, na minha opinião. Mas e quando? É porque a vaga do Montoya, quando ele veio pro Grêmio, ele não veio nunca na cabeça do Renato, tá? Pra Só ser na cabeça segundo do Renato, volante. mas Não, deixando ele claro. nunca veio para ser segundo volante. Ele veio sempre para ser o ponta direita. extremo, né? Mas e direito. quando? E E ali é o quando? Guilherme. Quando, Bavares? O quê? Te apresenta segunda-feira e daqui uma semana tu vai ter que jogar contra o maior que a Bahia. tua. A minha preocupação como torcedor e como cronista é maior que a tua. Porque eu sou torcedor e cronista. Eu fico Então, pensando eu sou assim, ó, cronista. eu fico Mas- pensando que o Grêmio tá se amarrando. Não, não sei, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Mas tudo da Cref tem dito que o Grêmio não vai A contratar. declaração do Duda Cref é um blefe. Porque já aconteceu antes, tá? Ele não vai sair falando que o Grêmio... Não, Será? o Grêmio precisa contratar o meio Eu estou campo. errado? Não aconteceu antes dele dar uma declaração e ser desmentido pelos fatos? Olha, mais de uma vez, olha. Nenhum Ele não dirigente... iria se expor tanto a... Não, mas ele não disse que não ia. Ele disse que... Ele não falou que não ia. Ele falou que não tem pressa. Mas é um blefe. Mas quem não tem pressa é porque acha que tá tudo bem. Se eu sou o diretor de esportes da RDC, eu tô contratando o Paulo Nunes, tá? Eu vou lá para as outras emissoras e falo, não, eu preciso contratar um repórter. Aí o Paulo Nunes, que tá para ganhar 1.000, ele vai querer pedir 1.500. É assim que funciona o mercado. Um vice-presidente não pode chegar e falar, o Grêmio quer contratar, o Grêmio precisa contratar o meio campo. Agora, Que daí no momento o cara vai pedir mais, os caras o sabem. presidente do Grêmio, antes da parada de para a férias. Copa, deu uma entrevista e o que ele disse, seu Diogo? Refresca a minha memória sobre Ah, tantas coisas. Não, sobre contratações, nós vamos buscar 3 jogadores. Mas Nós sabe o que, precisamos de que 3. chama Sim. atenção? Guerra também disse. Então eu confio muito mais. Tá, só que ele tá de férias.
E Ok, aí? não, mas eu não estou dizendo que é ele que vai fazer isso. É que... Eu acho que vai acontecer. Eu não consigo ter essa confiança que tu tem, mas eu te entendo. Não, eu confio muito no Romildo, eu não tenho... Se tiver que escolher entre confiar no Romildo, com todo respeito ao Duda Crefft, figura que eu muito respeito, mas eu confio mais no Romildo, no que ele diz, porque o Duda Crefft, ele muitas vezes já levou o torcedor para outro uma lado. escola mais antiga, né, do futebol, uma escola Paulo Pelaipe, que gosta de ir até o fim, de mentir. E como é que chama aquilo? Economia interna. Eu torço aí para que o Bavarese saia feliz de todas essas circunstâncias futuras, mas, claro, o Grêmio com todos os jogadores à disposição, com um grupo ainda completo. Assim, ele tem capacidade. Aí tem capacidade, eu não estou discordando disso. Acho só que precisaria de um pouco mais. Não, né? toda vida. Não sei exatamente. Reservas técnicas. Não sei exatamente Grêmio... o que o Grêmio vai fazer com o Luan, que está trocando de empresário. Isso que eu ia dizer agora. O Grêmio aposta no Luan ser a grande contratação, o grande reforço para a reta final, né? Mais um além dele, o Tardelli. Diogo Tardelli, claro. Tu pode montar um time bem treinadinho, tá, ô Diogo? Rapidamente aqui, um exercício de futurologia, mas não tá muito longe. Tu pode montar um time, a defesa ok, porque é aquela de sempre, com o Cortez na esquerda, que não é nenhuma, mas é como a gente falou, ele não é nenhuma Brastemp, mas é um jogador que não compromete. E ele é muito entrosado, se o Everton ficar, aquele lado esquerdo para mim tá resolvido. Se comprovou sendo melhor do que o Juninho Capixaba. Exato, não tem nem comparação. Bom, aí do meio para frente, tu pode ter, aí tá, dúvida, eu tenho o meu preferido, todas as vezes que jogaram juntos, jogaram muito bem, Matheus e Maicon, então, quando puder, vai jogar os dois, na minha opinião. Jean-Pierre, tu pode ter Luan, Tardelli e Everton. Tem ainda boas peças de reposição, principalmente no meio, que é o PP. Tá pedindo espaço, né? Exatamente. Então, assim, ó, tu tem Luan, Tardelli e Everton, ainda não tô colocando o Viseu, tô fazendo uma coisa que o Renato não pretende fazer, mas eu só tô mostrando que é possível. O grupo que o Grêmio tem, ele pode montar um time bem interessante e bem competitivo. Bom, se vai ganhar, não vai, é outra história. Agora, o que precisa é peças de reposição, altura, principalmente ali na volância. Tem Michel e estou dizendo de categoria. Rômulo, né? Mas é que o Rômulo é um jogador... tá falando da categoria. O Michel é um jogador que acerta passe, que faz lançamento. O Rômulo, até agora, ele já foi isso. Sim. Mas no Grêmio ele nunca foi. Bom, o 4º Seminário Internacional Sesc de Envelhecimento acontece nos próximos dias 2 e 3 de julho no Sesc Canoas. O tema deste ano é envelhecer no mundo contemporâneo. Educação, trabalho e, claro, né, você estará sempre à disposição aí para participar deste grande evento. O encontro conta com a participação de pesquisadores destacados, né, com a participação de pesquisadores nacionais e também internacionais na área da saúde e do bem-estar. Interessados podem acessar o site do Sesc, sesc-rs.com.br, para mais informações sobre este grande evento que acontece nos dias 2 e 3 de julho. Vamos ao recado do Zafari, para você começar bem o final de semana. Para você começar bem o final de semana, você passe, né, no Zafari e faça lá suas compras, escolha o que vai comer nesse final de semana. O churrasquinho cairia muito bem nesse final de semana aí, né? Tem jogo argentino no domingo. Um assado. Um assado argentino. Sabe que acharam ontem a faixa da torcida do Uruguai, né? Assado e vino. Acharam ontem lá na arena, lá em cima. Certo. Bom, e o Internacional? O Internacional está mais parado, né, no mercado. Era normal, o Internacional admite que não tem condições financeiras. O Inter já se representa amanhã, vai para Atibaia, né, no interior de São Paulo, uma cidade de um pouquinho mais de 115 mil habitantes, onde o Internacional vai, bastante pacata, né, no interior paulista. É a primeira cidade do interior de São Paulo, né, você saindo de São Paulo é a primeira cidade ali que você passa. O Internacional que está renovando o contrato do Edenilson, vai ampliar o vínculo, né, de vencimento do Edenilson, ganhava 400 mil, vai ganhar quase, né, o dobro disso para permanecer em Porto Alegre. É mesmo? Está vendendo o Iago, né, que está indo para o Augsburg,
e subindo o Eric. O Internacional não tem que mudar muito, eu acho, né? Porque o primeiro semestre colorado foi bem melhor que o do Grêmio, né? Pelo menos nessa reta final aí. Eu diria que... A grande diferença de um para o outro é que o Grêmio ganhou o Gauchão. Não, a grande missão do Inter é manter pelo menos o rendimento que vem tendo dentro de casa com o seu time, melhorar fora de casa, mas manter o nível das atuações de Porto Alegre para fora de Porto Alegre. Eu acho que essa é a grande missão do Internacional. E procurar não desmanchar tanto o time. Vai ter que vender o Iago pela obrigação, né? Já vendendo, acertando 4 milhões ainda. vai ficar para o Inter, né? Vai para o Augsburg, né? E aí tentar. O Edenilson, por exemplo, é um jogador que o Inter não pode se desfazer em hipótese alguma. E aí eu fico pensando assim, ó, será, e é a minha grande dúvida para o segundo semestre do Internacional, não é nem contratação, não é nem reforço, não é nem mudança de time, não é nada disso. A minha grande dúvida para o Internacional do segundo semestre é: o Inter terá capacidade de aprender a jogar fora de casa de uma maneira melhor ou parecido com o que joga em casa? Eu não vejo essa necessidade tão grande do Inter jogar tão bem fora de casa. Porque hoje o foco do Inter é Libertadores e Copa do Brasil. E é mata-mata. E no Brasileirão, com todo respeito ao Inter, com todos os outros times, Grêmio também, pode botar o time reserva no Brasileirão, porque sabe que tu não vai ganhar. Não vai fazer isso, é óbvio. Mas aí tu desprestigia muito também. Não, ele tá fazendo uma figura de... Mas eu concordo com o Pedro. O Inter não vai botar o time reserva, nem o Grêmio. Mas poderia botar. Mas nenhum dos dois vai ser campeão também. Porque não vai mudar nada. O máximo que tu vai disputar é terceiro e segundo lugar. É isso aí. E hoje o Inter e o Grêmio disputam Libertadores e Copa do Brasil. E nesse sentido, não precisa melhorar tanto fora de casa. Porque mas não pode tomar uma sacola fora de casa pro Palmeiras, por exemplo? Não pode. Mas tem que melhorar a atuação fora de casa. Mas do jeito que tá, o Inter não tá perdendo todos os jogos fora de casa. Vocês concordam? Ele só não perdeu no Brasileiro. Não tá sendo prejudicial o desempenho do Inter fora de casa. Não, porque o Inter tem 100% em casa. Mas nenhum time na história dos pontos corridos teve 100% em casa. O Inter quase teve ano passado, perdeu para o Atlético Mineiro. Mas teve alguns empates, empatou com o Sport. Tá, mas 100% teve jogo não que perdeu. ganhou porque não tinha VAR, vamos lembrar. Mas ganhou. O Vitória, isso aqui fora da área. Não, mas eu quero dizer ganhou. o seguinte. Mas no placar ganhou. Eu sei, é isso que eu tô falando, mas não vai acontecer. Eu tô falando do que é possível. Mas é que é a mesma coisa ao contrário, o time só ganha fora e encara. O Grêmio, por exemplo. Ele perdeu 2 em casa, ele vai ter que ganhar umas 3 fora para compensar essas 2 que ele perdeu em casa. É justamente isso que eu estou tentando passar, porque hoje o Inter é um time que faz feijão com arroz fora de casa. E isso no Brasileirão não serve. Um time que ganha 1 a cada 3 jogos não vai ser campeão no Campeonato Brasileiro fora de casa, porque precisa manter uma regularidade fora de casa. Que é o Palmeiras é o único que tem. É o único que faz isso. Só que num campeonato de mata-mata, tu empatando o primeiro jogo fora de casa contra o Palmeiras, tu pode ganhar dentro de casa. Mas é que eu não consigo ter essa confiança. Eu te entendo, mas eu não consigo ter essa confiança que o Internacional vai conseguir segurar um empate com o Palmeiras. Mas tu não pode desconfiar de uma coisa que... Tá, mas o que o Inter me mostra pra ter confiança em jogar fora de casa? O que ele tá falando é diferente do que tu tá dizendo. O que ele tá dizendo é o seguinte: o Inter não precisa melhorar nos mata-mata, não precisa ser tão melhor assim fora de casa, porque ele consegue resolver a pendenga dentro de casa. Exatamente. Isso é verdade. E o que tá fazendo fora de casa não é prejudicial a ponto de que tu não consiga reverter dentro de casa. No momento que tu pegar, por exemplo, falou em Palmeiras, nem sempre... mas não tanto quanto se fala. E nem sempre tu vai decidir fora, tu vai decidir na tua casa. Você acha o suficiente? Mas daí tu vai ter o primeiro jogo dentro de casa e tu pode fazer o mas é que a gente não pode esquecer do anímico. É difícil. A gente não pode esquecer o anímico, né? Se não acontecer... Um 0x0 em São Paulo contra o Palmeiras agora, dia 10 Não, tô falando quando for ao contrário. Nem sempre tu vai jogar o teu primeiro jogo dentro de casa e tu vai poder fazer os 4 dentro de casa. Mas pensem comigo, você acha que é muito bom voltar do Rio de Janeiro tendo tomado 2 do Vasco, vazou do rebaixamento? Não. É que é esse o problema. Eu até entendo o que o Pedro está dizendo, mas é que como é que volta para Porto Alegre? O Inter 1x0 dentro do Beira-Rio classifica o Inter. Mas é pontos corridos. Tudo bem, mas é que tem uma questão anímica. Não, vocês estão falando de coisas diferentes. O que o Diogo está falando não é o mesmo que o Pedro está falando. Ele está falando dos mata-mata. Independente de conseguir classificar. Eu tô tirando de lado o Brasileirão, porque o Brasileirão não mas eu acho mais. Também. Já pensou tomar 2 do Nacional, que é muito mais fraco que o Internacional? Tu já pensou tomar 2x1 do Nacional lá no Uruguai, 1x0 o Inter passa. Mas aí é muito. Aí não pode tomar gol, não pode ter mas aí é drama. Aí é drama, não dá. Eu não tô falando que o Inter hoje é suficiente, ou o Inter é bom fora de casa. Eu tô falando que aquilo que tá fazendo não é prejudicial. E com o que tá fazendo, tu consegue reverter dentro de casa. Pegar só o placar, tá? O Grêmio perdeu pro Estudiantes
2-1 lá na Argentina. Veio para Porto Alegre e saiu perdendo o jogo. Não, saiu ganhando, jogando super bem. Mas aí teve uma dormida assim, e aí tomou um empate. Não virou um drama. Um jogo que talvez foi pros penal. Que não era para ser um drama também. Surreal, né? Surreal realmente. Mas tudo bem. Vamos tomar que o Internacional melhore nesse segundo semestre, nesse quesito. Se não precisar melhorar tanto, mas pelo menos que consiga as classificações. Só pra gente encerrar, eu sei que não é futebol, mas aqui é um assunto que eu entendo ser relevante. Há 5 anos o Brasil não tinha um jogador draftado no sistema da NBA para jogar o basquete. E ontem a gente conseguiu ter o garoto Didi, 19 anos, já é jogador da seleção principal, né? Vai jogar no New Orleans Pelicans, então pelo menos para deixar registrado. Aliás, os Pelicans fizeram uma festa. De garotos, né? De garotos. E um outro draft, que foi o outro jogador que eles... O primeiro, né? O Zion Williams, principal jogador do draft. Mas comemorar aí a chegada do Didi, porque é muito legal, né? A gente não tem nunca, então é legal para comemorar. Muito bem lembrado. Senhores, muito obrigado. Vem aí a Ali Klein, o Virou Moda. Um ótimo final de semana a todos. Até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.